Em 2004, assistindo ao filme Eu, Robô, uma frase apareceu na tela. 2035. Eu lembro de ter apostado que aquele futuro chegaria. Robôs andando por aí, convivendo com humanos, tudo muito próximo. Hoje, olhando em volta, a aposta ficou estranha. Temos robôs aspiradores, linhas de montagem automatizadas, inteligência artificial. Mas não é exatamente aquele futuro. E isso não acontece só com Eu, Robô. A história está cheia de futuros imaginados que acertaram alguma coisa, erraram muitas outras e, principalmente, revelaram mais sobre o passado do que sobre o futuro. Se você curte esse tipo de viagem no tempo meio torta, já se inscreve e deixa o like agora. Ficções futuristas fazem isso o tempo todo. Antecipam coisas que só vão acontecer séculos depois, ou que nunca acontecem, mas quase nunca do jeito que foi imaginado. Um exemplo curioso é um texto do século XII d.C. que descreve um pouso na Lua. Não como o da Apollo 11, claro, mas a ideia está lá. E é isso que torna essas obras tão interessantes. Elas não preveem o futuro. Elas revelam expectativas, medos e desejos do presente de quem escreveu. O primeiro grande tema recorrente é o mais realizado de todos: viagens espaciais. No século II, Luciano de Samosata escreveu Histórias Verdadeiras, onde uma tripulação é arremessada por um tufão até a Lua, que se revela uma ilha flutuante. Lá existem habitantes lunares, uma guerra contra os habitantes do Sol e até disputas pela colonização de Vênus. É literalmente uma guerra nas estrelas. Quase 2000 anos antes disso, virar um gênero. Só que esse texto não era futurista, era sátira. Luciano estava zombando das histórias exageradas que seus contemporâneos contavam como verdadeiras. No mundo antigo, quase ninguém imaginava sociedades melhores no futuro. Quando se pensava em perfeição, ela ficava no passado, na Era de Ouro, ou em lugares distantes, como ilhas remotas ou mundos inalcançáveis. O futuro, como promessa de progresso, é uma invenção muito mais recente. Mesmo assim, o tema das viagens espaciais continuou reaparecendo. Kepler escreveu um texto em que um espírito leva o protagonista até a Lua para fazer cálculos astronômicos. Voltaire, em Micrômegas, fala de gigantes vindos de outras estrelas visitando a Terra. Cyrano de Bergerac imaginou foguetes improvisados e viagens ao Sol. Nada disso era previsão. Era uma forma de pensar o presente usando outros mundos. Só no século XIX, com a Revolução Industrial, o futurismo ganha força. Júlio Verne imagina uma viagem à Lua disparada por um canhão. H. G. Wells cria substâncias antigravitacionais. No século XX, Isaac Asimov vai ainda mais longe. Impérios intergalácticos, política espacial, comércio interestelar. Tudo isso antes mesmo do primeiro satélite artificial ou do primeiro homem no espaço. O segundo grande tema é ainda mais antigo: robôs. A ideia de autômatos aparece na antiguidade, como no mito do aprendiz de feiticeiro, registrado por Luciano. Objetos ganham vida, executam tarefas, mas saem do controle. O mesmo acontece com o golem da tradição judaica. Séculos depois, a palavra robô surge numa peça de teatro em 1920, onde criaturas artificiais se rebelam contra os humanos. O medo é sempre o mesmo: o poder que escapa das mãos. Hoje, esse medo reaparece com a inteligência artificial. A tecnologia não é boa nem má. Ela amplifica o que já existe. Pode servir para pesquisa, preservação de conhecimento e criação, ou para vigilância, desinformação e controle. O dilema não mudou desde o aprendiz de feiticeiro. Quem controla aquilo que foi criado? O terceiro tema clássico são os carros voadores. Eles aparecem em desenhos, filmes e livros há mais de um século. Do De Volta para o Futuro a Blade Runner, do século XIX a 2015, que já ficou para trás. Aviões e helicópteros existem, mas o carro voador pessoal nunca chegou. Talvez porque a ideia seja mais simbólica do que prática. Um futuro visualmente diferente, não necessariamente funcional. O quarto tema é ainda mais distante: cidades flutuantes.
De Aristófanes na Grécia Antiga até Metrópolis, BioShock e As Viagens de Gulliver, a ideia reaparece como fuga, desigualdade ou sátira social. Hoje temos arranha-céus e estações espaciais, mas não sociedades inteiras vivendo acima das nuvens. É um futuro que continua escapando. Mas o tema mais frustrante de todos é outro: o tempo livre. Desde Aristóteles até Oscar Wilde e Keynes, existe a esperança de que a tecnologia liberte os humanos do trabalho pesado. Máquinas fariam tudo, enquanto as pessoas viveriam do ócio criativo. O oposto aconteceu. A produtividade aumentou, mas o tempo livre diminuiu. O futuro prometido nunca chegou. Talvez porque o futuro não exista. O que existe são projeções do presente. Medos, desejos e expectativas jogados para a frente. Por isso, ficções futuristas dizem mais sobre quem as criou do que sobre o amanhã. Ainda assim, imaginar o futuro é uma forma de construí-lo. Essas histórias inspiram cientistas, artistas e engenheiros. Se esse vídeo te fez pensar, comenta aí. Se inscreve no canal, deixa o like e continua essa conversa, porque é assim que essas ideias seguem vivas.